Olá, gente! Eu sou Elis Petsky e eu estou aqui gravando esse vídeo muito especial para vocês. Bem, antes de começarmos o tema do nosso vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E também no final desse vídeo, vai lá no meu Instagram, tá aqui? Vai lá no meu Instagram, me siga lá e lá você vai poder conversar comigo, mandar sugestões de temas para vídeos e vamos manter contato lá no meu Instagram. Geralmente eu leio tudo e respondo todas as mensagens também. Pode demorar um pouquinho, porque são várias, mas eu respondo tudo, ok? Então, se inscreva aqui no canal. Vai lá no meu Instagram, me siga lá e vamos manter contato. Bem, o tema do vídeo é casamento bicultural, especificamente de alemão com brasileiros. É um universo bem complexo e esse tema já estava no meu coração de falar sobre isso, mas eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e esse tema veio. Várias pessoas pediram para eu poder falar sobre casamento bicultural, né, de alemães com brasileiros, porque dá muito BO. Muitas pessoas, muitas mulheres casam com alemães ou alemães com alemães, alemão com alemão, enfim. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem com mulher. E dá muito BO. E aí eu separei, eu fiz um roteiro aqui, um roteirozinho que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu pontuei algumas coisas que eu acho que é importante e que eu venho ouvindo ao longo desses 9 anos que eu sou casada com o Silvio, meu marido é alemão, e algumas coisas fazem toda a diferença. Então eu quero compartilhar com vocês o que, na minha opinião, é importante, fundamental para você ter uma relação saudável. Aí vale para todo, né? Para todos os tipos de casamentos e todas as nacionalidades. Bem, eu quero começar com uma dica, eu quero dar um conselho para vocês. Vou só pegar aqui o relógio, deixar aqui para eu não falar demais, porque eu falo demais. Então, eu quero deixar uma dica para vocês. Casamento é uma aliança. E uma aliança que você firma com uma outra pessoa, de você viver junto, e quando você se propõe a viver junto com uma pessoa, você se propõe a ser feliz e a proporcionar a alegria ao outro também. Então, tem várias coisas, várias coisas que você precisa fazer para manter essa aliança. Ninguém casa para se separar, a gente casa para viver com a pessoa. O divórcio é uma fatalidade que acontece ao longo aí do casamento. Então, casamento é uma aliança que você forma com alguém e isso não pode ser feito de qualquer maneira. A única intenção que deve haver quando você decide casar é a intenção de viver bem, de fazer feliz, de compartilhar, de ser feliz, de crescer, de desenvolver uma vida ali, uma relação saudável e amigável. O que acontece é que muitas mulheres casam na intenção de se dar bem. Eu vou casar com um gringo e eu vou me dar bem, eu vou ter uma vida de princesa, e aí fica esperando um príncipe no cavalo branco. O problema é que o cavalo vem, mas o príncipe nunca chega. Então a intenção é muito importante. Isso é um conselho que eu estou dando para vocês, porque eu vejo muitas mulheres falando que vão casar só para poder viver na Europa. E aí você não sabe aonde você está amarrando a sua égua, porque é muito difícil, não é fácil você sair do seu país, sair do seio da sua família, dos seus amigos, ir para um outro país totalmente diferente do seu, conviver com uma pessoa que você não gosta, que você não admira, que você só casou na intenção de se dar bem. Isso vai ser fatal para sua vida, e o divórcio vai ser a sentença. Mas você não está preocupado com isso. Quem casa nessa intenção não está preocupado se vai ter divórcio ou não, mas isso vai gerar coisas terríveis para a sua vida e talvez vai acabar com a sua vida. Então, cuidado. Case com alguém que você admire, que você goste, que você respeite, que você esteja disposto a passar o resto da sua vida. Ainda que não passe, mas a intenção tem que ser essa. Fica aí a dica. E agora vamos entrar no tema do nosso vídeo. Casamento bicultural. É difícil. Casamento já é difícil porque casamento ele começa num caos. Por que o casamento começa num caos? Porque são duas pessoas de dois universos completamente diferentes que decidem viver junto. E aí acontece o choque, isso em qualquer nacionalidade. Então,
ele vai entrando, vai se ajustando ao longo da vida. Conforme você vai ficando casado, conforme os meses e os anos vão passando, o casamento vai ficando mais harmonioso ou entra numa guerra total. Mas geralmente se começa no caos, embora você esteja empolgado, apaixonado e tudo, mas gera caos, porque gera muito conflito nesse início de casamento. E aí você precisa ter maturidade para você poder entender que é o início, todo início é difícil, e aí vai se ajeitando. Casamento requer maturidade. Por isso que criança não pode casar, porque criança não tem maturidade emocional para poder casar. E casamento requer muita maturidade emocional. Casamento com alemão, sim. Eu vou falar especificamente de casamento de brasileiros com alemães, tá bom, gente? Especificamente, mas pode ser que sirva para outras nacionalidades também. Então, o primeiro ponto que eu botei aqui no meu roteiro é entendendo a cultura. Eu observo que muitas coisas dão errado devido a o brasileiro não entender algumas coisas sobre a cultura alemã. E eu percebo também que muitos maridos alemães deixam de aceitar a cultura brasileira a partir do momento em que a mulher vem morar com ele na Alemanha. Uma coisa que eu observo, a mulher conhece o cara no Brasil, ou na internet, ou já conhece aqui no começo, Brasil, isso e aquilo, e geralmente o alemão acha que é a brasileira, ela passa o dia todo sambando e transando. Isso é na cabeça geral. E nós não somos assim, nós somos um ser humano comum, nós não vivemos no intervalo do samba e do sexo. Né? O samba nem faz mais parte do nosso contexto de vida. Não é assim que funciona. Então tem aquele início, e aí quando vai morar junto, ele não quer mais a comida brasileira, não gosta do cheiro, não gosta do alho. Enfim, aí gera o conflito, mas todo início de casamento tem conflito, tá? Então, entendendo a cultura, vamos lá. Por que que muitas mulheres passam por problemas dentro do casamento, do início ao fim? Porque não entende a cultura alemã. Eu sou brasileira, eu vim para a Alemanha, eu sou casada há 9 anos, eu vim para a Alemanha e eu conheci meu marido aqui. Ele me conheceu estudando música, então é óbvio que quando ele casou comigo, ele sabia que estava casando com uma saxofonista. Ele sabia que ia ter barulho em casa. E ele não reclama disso porque ele sabe que eu sou música. E ele não tem como reclamar disso porque ele me conheceu assim. Mas eu conheço homens que casaram com mulheres que são músicas e não suporta que a mulher toque em casa. É absurdo e a mulher ainda ela não consegue se colocar. Mas na questão da cultura, muitas mulheres não conseguem se adaptar à cultura, não conseguem entender o comportamento do marido porque não conhece a cultura. Então a primeira dica fica aí, entendendo a cultura. Primeiramente, você precisa se interessar pela cultura alemã. Como é que você conhece a cultura alemã? Conhecendo os nativos. Você precisa ler, pesquisar, vai explorar a cidade que você mora, explora mesmo, conhece os museus, conhece os restaurantes, conheça tudo, vai para a rua, vai conhecer as pessoas, porque conhecendo a cultura você vai entender melhor muito da postura do seu parceiro, muitas atitudes do seu parceiro você vai conseguir entender muito melhor. Ainda dentro da cultura, uma coisa que choca muito, tem muito choque cultural no relacionamento, é a questão que o alemão ele é muito direto. Quando o alemão vai falar com você, ele fala de forma muito direta. Se você fizer uma pergunta, ele vai responder preto no branco, porque com o alemão tudo é preto no branco. É tudo sim, sim, não, não, é 880. Eles não têm meio termo. E aí você precisa aprender a ser dessa forma. Eu, por exemplo, eu tenho um meio termo, eu sempre vou para o meio termo, mas tem coisas que não dá para eu estar no meio termo, eu tenho que estar 880, eu tenho que ser muito direta, porque senão não funciona dentro do meu casamento, porque o meu marido é 880, tudo muito direto. Então, o alemão ele é muito direto. Então, dentro desse tema, você precisa entender o quê? Tudo que você for falar com o seu parceiro ou a sua parceira, você precisa ser muito claro e objetivo. O alemão não entende, para quem sabe ler, o pingo é letra. Isso faz parte da nossa cultura no Brasil. Para quem sabe ler, o pingo é letra. Homem, no geral, já é desatualizado, né? Já é meio fora de sintonia. O alemão, ele não entende entre linhas. Então, tudo que você for perguntar ao seu marido, ele vai te responder na lata.
ou o seu namorado vai ser na lata, ele não vai fazer, não vai fazer sala para você, ele não vai vir com meias palavras. Então, se você perguntar, você me ama? Se ele não ama, ele vai dizer, não, eu não te amo. Eu tô bonita? Não, você não está bonita. Ou você está bonita. Ele não vai mentir para você, porque a sinceridade do alemão é extremamente direta e não passa pelo filtro do bom senso. Tá bom? O nosso de brasileiro ainda passa. Ainda dentro desse tema, uma coisa que as brasileiras especificamente não entendem, alemão no geral, tá? Eu tô falando, gente, no geral, tá? Tem as exceções. As exceções não vai ser retratada nesse vídeo. Tô falando no contexto geral. Nós brasileiras, nós somos ciumentas e a gente lida com o ciúme porque faz parte de nós. A gente é muito desconfiado. A mulher brasileira, desculpa, a mulher brasileira, ela tem o sexto sentido do FBI. Né? Mulher tem o FBI na cabeça, minha filha. Se a gente fizer prova pro FBI, a gente passa de primeira. Porque olha, minha filha, é difícil enganar uma mulher brasileira. O alemão, ele não é ciumento. Raras exceções, o meu marido é. Eu peguei a exceção, o meu marido é ciumento. Mas os alemães, no geral, ele não é ciumento. O alemão tem amizade com mulheres. E é amizade mesmo. Então, provavelmente, o seu parceiro tem alguma amiga. E ele sai para poder jantar com a amiga, sai para ir ao cinema com a amiga, e nem sempre você vai estar presente, porque às vezes ele vai querer estar com a amiga, porque é uma amiga de infância, com quem ele conversa, ele desabafa. E as mulheres não entendem isso. Ah, ele tá me traindo. Ah, ele vai... Não, isso faz parte da cultura também. Os alemães têm amizade com mulheres, exceto a exceção, como eu falei com vocês, não estou retratando a exceção. Eu conheço muitos alemães, eu tenho amigos alemães que são mais íntimos meus do que muitas amigas mulheres. Eu saio para jantar, agora não porque estamos na pandemia, mas eu saio geralmente para almoçar com os meus amigos, para tomar um drink, e às vezes o meu marido vai e às vezes ele não quer ir. Ele fala, não, vai só vocês, eu vou ficar em casa com o Thomas. E tá tudo certo. Então não tem essa questão de que eu vou trair. Não. Você pode ter os teus amigos, o alemão tem os amigos dele. Então isso faz parte também da cultura. E ainda dentro dessa parte da cultura que muitas mulheres não entendem é que o alemão não é muito de fazer carinho. Eu também peguei a exceção. Aqui em casa é o contrário. Eu que não sou muito de fazer carinho, eu não sou muito carinhosa na questão de fazer carinho, eu não sou. E o Silvio é muito carinhoso. O Silvio, ele quer beijar toda hora, meu Deus do céu, e eu não sou muito de carinho assim, de beijar toda hora, eu não sou muito disso. Meu marido, nossa, mas é uma beijação que vocês não têm noção. Quando ele passa o dia em casa é no mínimo 300 beijos, toda hora que ele passa é um beijo, misericórdia. Mas é melhor ter um homem que beija muito do que não beija nada. Mas geralmente os alemães não são muito melosos de fazer carinho, não são muito fofos. Tem o jeitinho lá, tem a fofura do alemão é outra, não é a nossa de brasileiro. O brasileiro é um bicho mais amoroso, mais calórico, mais, como é que se fala? Mais emocional. Nós somos emocionais, de fazer altas surpresas. Não espere isso de um alemão. Não espere de ele botar um carro de som na rua bem alto dizendo eu te amo, volta pra mim, não. Não espera isso de um alemão de jeito nenhum, que você não vai encontrar. Eles são discretíssimos. E isso também é uma coisa que choca muitas mulheres brasileiras. Eles são discretos nessa parte. Então não espera ter uma esfregação, língua com língua na rua. Não espera isso, porque eles não são assim. E isso choca muitas brasileiras dentro de um relacionamento. Eu separei só 3 pontos falando sobre cultura, porque para não ficar muito longo, mas claro que tem muita coisa para falar e eu vou falar em outros vídeos. Mas por hoje, sobre cultura. Alemão é muito direto. 2, alemão não é ciumento, e aí você também tem a liberdade de ter os seus amigos. No ponto 3, alemão não faz muito carinho, são mais contidos, são mais na dele, a forma de alemão. E também tem um detalhe que a maioria dos alemães também não são muito de trocar presente. Eu peguei a exceção, tá, gente? Então, tudo que eu falar aqui, a maioria das coisas é a exceção, que eu peguei a exceção do alemão. O Silvio, ele gosta muito de dar presente, porque essa é a linguagem do amor dele. Eu até indico para vocês aí o livro A Linguagem do Amor, que vai fazer você entender seu parceiro muito melhor.
Então, isso também faz parte da cultura, assim, porque muitos alemães não têm essa coisa de dar presente, mas quando eles dão coisa boa, assim. Quando eles gostam também da pessoa, quando admira, enfim. Mas eles não são muito de dar presente, de elogiar. Então, a gente precisa entender que muitas coisas faz parte da cultura. E eu vou chegar em outras coisas ao longo do tempo. Então, vamos passar para o segundo tópico, que é a adaptação da cultura. Bem, isso é o segundo ponto que eu mais observo, que é quando eu vejo uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz, eu logo detecto se ela aceitou ou não aceitou a cultura alemã. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Se você está em um lugar onde você não gosta de estar, se você tem que falar uma língua da qual você não sabe, não consegue aprender e não gosta, você vai ser feliz? Fala para mim. Você vai ser feliz? Não vai ser feliz. E se você não tiver feliz, o seu casamento vai ser bom? Não vai ser bom. Se você estiver infeliz com você mesmo, com o que você vive, com o que você tem, com o que você é, o seu casamento não vai ser feliz. Então, quanto mais você se adapta à cultura alemã, melhor será o seu relacionamento, porque o seu marido, o seu namorado, o seu parceiro, a sua parceira é a referência de cultura alemã que você tem dentro de casa. Então você vai aprender muito sobre cultura com o seu parceiro dentro de casa e, consequentemente, você vai gostar ou não. Mas se você gostar, o seu relacionamento tem 50% de chance de ser bem sucedido. Porque quando você tá feliz, eu adoro falar alemão, eu adoro a alemã, eu gosto daqui. Claro que sempre vai ter coisas que você não gosta. Mas se a maioria for coisa que você gosta, tá legal. O problema é quando a maioria das coisas você não gosta. Tem coisa que é chato para nós brasileiros, tem coisa que é chato. Tudo tem que marcar hora, tudo tem que ter um horário, tudo tem que ser programado. É chato, mas eu já me acostumei. Tem um ditado que diz: aceita que dói menos. Eu aceitei para doer menos em mim. Então, isso aí tá de boa. Então, adaptação, se você se adaptar, e dentro da adaptação eu coloquei aqui idioma. Falar alemão é fácil? Não. Falar alemão é difícil pra caraca, é de descolar o rego da bunda. Mas se você vive na Alemanha, você tem que falar alemão. Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai conversar com teu marido? Por mais que ele fale português, mas é bom você falar alemão. Entendeu? Como é que você vai se comunicar com a família do seu marido que não fala português, por exemplo? Então você tem que saber falar o alemão para se comunicar, para ter liberdade, porque sem voz você não tem liberdade. Você tem liberdade quando você se expressa. Entendeu? Para você se colocar, para ter bastante vocabulário, para você conseguir brigar e brigar com vocabulário. Então você precisa aprender o idioma. A língua é essencial para você ter uma vida saudável, um relacionamento saudável na Alemanha. Aprender a falar o alemão o mais rápido possível. É fácil? Não é, mas se você se esforçar, você consegue. Se, em segundo lugar, aceitação. Não adianta você viver num lugar onde você não aceita nada. Se você não aceitar nada, dentro da sua relação, você também não vai conseguir aceitar nada. Então, aceitação dentro da relação, não dentro do contexto da cultura alemã em si. A aceitação está aqui na questão do relacionamento. Todo casamento é necessário que tenha aceitação. Você precisa aceitar o outro como ele é. É muito difícil você viver com uma pessoa que quer ficar te mudando o tempo todo, que você precisa ficar toda hora mudando. Você é meio que um... Como é que é o nome daquele bicho que muda de cor? Enfim, você sabe o que é. Então, é muito difícil você ficar mudando o tempo todo. Então, quando você aceita a pessoa da maneira que você é, da maneira que a pessoa é, ela vai te aceitar da maneira que você é. Então, isso torna a relação muito mais saudável, muito mais leve. O alemão, ele tem um jeito dele de ser, o brasileiro tem um jeito dele de ser. Então, o alemão tem que aceitar o brasileiro do jeito que ele é e o brasileiro aceitar o alemão. E se for alguma coisa que prejudique a relação, aí vocês vão conversar, entrar, ter ali um bom senso e vai tentar mudar ao longo do tempo. Nesses 9 anos de casamento, eu já mudei muito, o Silvio também já mudou muito, porque não era coisas que atrapalhava a mim ou a ele, e sim a nossa relação. Então, quando eu sou um indivíduo, o Silvio é um outro indivíduo, temos coisas completamente diferentes, mas o que temos em comum? A relação.
Então nós pensamos primeiro na relação. Eu não penso primeiro em mim, nem ele primeiro nele. Eu penso primeiro na relação. O que vai ser bom para o nosso casamento? E aí sim, nós fazemos aquilo que é bom para o casamento. Às vezes eu saio perdendo, às vezes ele sai perdendo, mas o casamento sai ganhando. Então, a aceitação, aceitar o outro, respeitar o outro, isso é importantíssimo. E dentro desse tema, a segunda coisa que eu pontuei aqui, conhecer coisas novas. Olha aí que legal! Olha aí que legal conhecer coisas novas com seu marido, com seu parceiro, com a sua esposa, sair para passear, faz perguntas para ele sobre a cultura da Alemanha, vai em algum museu, pergunte para ele, se ele não souber, ele vai pesquisar para te responder, porque o alemão ele é assim. Se você fizer uma pergunta e ele não souber, ele vai pesquisar aquilo ali, aquele tema, para poder te responder corretamente. Então isso aí vai ser legal porque vai aproximar vocês. Entendeu? Conhecer coisas novas, sai para passear, vai conhecer a culinária alemã, vai conhecer, tem muita riqueza dentro da cultura alemã, muita riqueza, muita coisa bonita, muita coisa boa, vai conhecer a história, isso vai agregar você, isso vai te trazer valores, isso vai te trazer bagagem, experiência e conteúdo, porque quanto mais você conhece, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem para dar, mais assunto você vai ter. E o próximo tópico é aproveitar as oportunidades. Olha, a Alemanha é um país da oportunidade, é o país da oportunidade. Aqui tem milhões de recursos para você poder estudar e tem os órgãos que apoiam, caso você não possa pagar. Caso o seu marido não possa pagar ou ele dependa do Estado, aí você vai ter muitas possibilidades de estudar. O Estado vai pagar para você, caso você não possa pagar. Caso o seu esposo não possa pagar, o Estado vai pagar para você o curso de alemão, você pode fazer um curso profissionalizante, o Estado paga isso para você. Entendeu? Então aproveite a oportunidade, não fique dentro de casa não, de braço cruzado, conversando no WhatsApp, vai para o mundo, vai aproveitar as oportunidades que esse país pode te dar, vai estudar, vai ser independente, vai curtir a sua vida, não curtir de festa, só de festa, de balada, não. Quando eu falo curtir a vida, eu estou me referindo em você crescer, sabe, crescer, aprender, absorver coisa nova, vai estudar outras línguas, entendeu? Além do alemão, vai fazer um inglês, vai fazer uma outra coisa. E dentro daqui na Alemanha, nós temos alguns órgãos, que eu posso até deixar aqui o link, que você pode ir lá, entrar em contato com eles, se cadastrar, e aí você pode pedir para eles pagarem um curso para você. Aí você vai ter um emprego bacana, você vai ter o seu dinheirinho e você vai ser muito mais feliz, porque você vai ser independente. Ok? Então vamos lá. O terceiro tópico, que é individualidade. Isso dá muito BO no casamento, mas dá muito BO, porque nós brasileiros faz parte da nossa cultura. Nós não temos essa cultura da individualidade, né? O brasileiro, ele tende a ser mais possessivo, né? Porque é muito ciumento, o homem brasileiro, geralmente ele é muito safado e ele não sabe ter amizade com mulher, não sabe lidar com a sexualidade. Geralmente o brasileiro tem a sexualidade um pouco deturpada dentro da cabeça, então não sabe lidar com isso. Então, para nós mulheres é difícil dar essa individualidade para o marido brasileiro, mas no alemão, o alemão ele tem a individualidade, porque assim, tem as exceções, mas no geral eles sabem lidar com a sexualidade. A sexualidade aqui não é igual no Brasil. Aqui é muito comum você estar na praia e a pessoa ficar pelado na praia, no verão, em todos os parques que você vai aqui em Berlim, o povo fica pelado, ninguém olha, ninguém tá nem aí. Vai ficar pelado numa praia lá no Rio de Janeiro, vai ficar pelado pra tu poder ver. O nego vai te atacar, vai fazer filme, vai botar no YouTube, vai ter zoeira pra caramba. Não faz parte isso não faz parte da cultura alemã. Entendeu? Então eles têm isso muito bem definido na cabeça, porque a sexualidade aqui não é tratada com tabu. A criança aprende isso muito cedo na escola, então é muito mais aberto. E a questão da individualidade também refere-se a isso. Porque o homem tem a individualidade dele. É muito comum o homem brasileiro sair com os amigos para tomar cerveja e passar a noite inteira. E você pode ter certeza que não vai ter mulher no meio. E se tiver, é amiga deles. Pode ter certeza absoluta. Eu sei, gente, porque, primeiro,
Eu tive um grupo de jazz durante 3 anos. Eu toquei com 4 músicos homens. Era um guitarrista, um baterista, um baixista e um tecladista. Eu toquei com 4 músicos homens durante 3 anos e a gente viajava pra caramba. Eu nunca vi esses caras fazendo as coisas que o músico brasileiro que eu tocava junto fazia. Eu saía pra tocar lá no Brasil, né, quando eu tocava, tá, eu saía pra tocar e os caras pegavam 3, 4 mulheres numa noite, mulheres numa noite. O alemão não faz isso. Eles vão pra balada e às vezes eles nem olham pra mulher, vai pra se divertir. Então essa questão da individualidade está muito ligado também a isso e muitas mulheres não entendem isso. Ah, o alemão vai sair para poder jogar, o Silvio sai para poder jogar videogame com os amigos e passa a noite inteira jogando videogame. Chega em casa às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Tá, beleza, mas eu também saio com as minhas amigas. Ou com os meus amigos. Eu também saio. Eu saio, geralmente, quando não estava na pandemia, toda sexta-feira eu saía com as minhas amigas. O Silvio ficava com o Thomas e eu saía para comer sushi. Eu tenho algumas amigas minhas, a pastora Alice, a Cineire, a Silvia, a Efigênia. Eu tenho um grupo de amigas que a gente se reúne quase sempre para poder sair para comer sushi. Então, a minha individualidade, a individualidade dele, mas isso eu demorei a aprender muito isso. E eu tô demorando um pouquinho mais nesse tema, porque esse tema é uma coisa que dá muito BO, dá muita separação. E os alemães não entendem por que as brasileiras não gostam que eles tenham a individualidade deles. E eles não entendem isso. E aí é o contrário, é os alemães que reclamam comigo. Por que a minha mulher ela não entende quando eu vou tomar uma cerveja com meus amigos? Ela me liga 20 vezes. Gente, não cometam esse erro, tá bom? Alemão não é safado igual o homem brasileiro. E eles têm a individualidade dele porque eles são criados assim, com a individualidade deles, tá bom? E você também tem a sua liberdade. Dentro desse tema, desse tópico, né, eu separei quatro pontos importantes. Aprender a ser independente. Quando você é independente, você entende a independência do outro. Então você seja uma mulher independente, uma mulher segura, uma mulher cheia de si, que aí você não vai ter ciúme bobo. Porque se você for segura, for cheia de si, se você souber o seu valor, a mulher que você é, se você confiar no sentimento do seu parceiro, você não vai ter ciúme, tá bom? O segundo, tenha os seus amigos. Não dependa só das amizades do seu parceiro. Tenha os seus próprios amigos, faça a sua rede. E aí você vai poder convidá-los para ir na sua casa, você vai na casa deles, e vai ter momentos que vocês vão estar todo mundo junto, e vai ter momentos que cada um vai estar na sua, e tá tudo tranquilo. No Brasil, isso não existe. As minhas amigas no Brasil, elas não saem sozinhas com as amigas, não deixam os maridos saírem sozinhos, isso não acontece. Ainda mais dentro do contexto religioso, onde é ensinado que a mulher tem que ser submissa, uma submissão equivocada ao marido. Então aqui também, quando vem algum grupo de cristão para cá, eles não entendem isso, porque alemão eles têm a individualidade deles e eles dão também a você a sua individualidade, mas tudo dentro de muito respeito, entendeu? Então vamos lá, seguindo aí. O terceiro, seu trabalho. É muito importante que você estude a língua, que você vai fazer um curso, que você tenha o seu trabalho para você não depender financeiramente de ninguém, porque é muito bom você ter o seu dinheiro e comprar aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Seguindo, estude o máximo que você puder, porque conhecimento não ocupa espaço. E agora vamos embora lá o tópico família. Esse tópico família é muito interessante porque as famílias brasileiras não são iguais às famílias alemãs. Muito pelo contrário, elas são muito, muito, muito diferentes. Então, existe 2 tipos de família, o aglutinado e o dispersivo. O que é o aglutinado? O aglutinado é nós brasileiros. É aquele povo que se junta. Os italianos, eles também são assim, são aglutinados. Aí se junta e fala alto, e todo mundo come, todo mundo entra na casa um do outro. Um entra e pega o copo do outro, um bebe na garrafa do outro. E vai churrasco, aquele montão de gente, cada um leva um prato no Natal. E é aquela agitação. Todo mundo sabe da vida de todo mundo se mexe na vida de todo mundo, tá todo mundo junto o tempo todo. O dispersivo é cada um na sua. Só se visita no Natal, no aniversário, todo mundo mora longe, ninguém se mete na vida de ninguém nem sabe o que se passa na casa de ninguém. Esse é o dispersivo.
O Satanás não teria material de trabalho se o dispersivo casasse com o dispersivo. Se o aglutinado casasse com o aglutinado. Para o Satanás ter material de trabalho para perturbar a gente, o dispersivo casa com quem? Com o aglutinado. Aí, minha filha, dá BO, dá BO. Aqui em casa eu sou aglutinada, o Silvio é dispersivo. Eu sou do povo, eu gosto de falar alto, eu gosto de ter gente em casa, eu gosto de tá no meio da muvuca, eu sou da muvuca. Aonde tiver muvuca, você me procura, porque com certeza eu estou lá. E o Silvio não, ele é discretíssimo. Discretíssimo. Eu tô tentando convencê-lo a fazer um vídeo falando disso, de relacionamento bicultural para os alemães. Mas ele não dá a cara de jeito nenhum. Ele não bota a cara na mídia social, ele não tem Facebook, ele não tem Instagram, ele detesta se expor. E eu sou o oposto, eu adoro isso. Então, é claro que vai dar BO, dá BO, mas eu sei que ele não gosta de aparecer e eu evito que ele apareça, porque eu sei que ele não gosta. Então, as famílias são assim, aglutinada e dispersiva. A família alemã, ela é dispersiva. É cada um na sua. No Natal é aquele velório. A pessoa, eu até coloquei aqui o tema Natal, porque isso é importantíssimo. As pessoas, é cada um na sua. Ah, eu sou casada há 9 anos, e nesses 9 anos a minha sogra só veio na minha casa 18 vezes. Por que 18 vezes? Porque ela veio na minha casa 2 vezes por ano. No aniversário do Thomas e no aniversário do Silvio. É as únicas vezes que a minha sogra vem na minha casa. Então, 9 vezes 2, 18. É 18, né? Enfim, eu acho que é. E a minha sogra, ela não vem na minha casa, só no aniversário do Thomas e no aniversário do Silvio, 2 vezes por ano. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Então, a família alemã, ela é assim, é cada um na sua, e ninguém se mete na... Porque se meter, ele se mete, mas é cada um na sua, e ninguém tá nem aí pra você. Eu operei 2 vezes, eu tive um tumor no útero e depois eu operei o peito. Minha sogra nem ligou pra saber se eu tinha morrido. Quando o Thomas nasceu, ela não telefonou para perguntar como é que foi o nascimento do neto, e ela é louca pelo neto. Não, o Silvio que ligou para falar, já nasceu. Você acha que ela perguntou quantos quilos? A gente é assim, brasileiro. Nasceu? Quantos quilos? O tamanho? Quantos centímetros? Tem cabelo? Tem cabelo não? É careca? É gordinho? Ai, é fofinho. A cor do olho. Ai, puxou quem? O pai e a mãe? Tem cor de joelho. Não, alemão não é assim. Ah, nasceu? Ah, tá. Parabéns. Pronto, não perguntou a cor do olho, o cabelo. Aí eu falei, e aí, Silvio, e aí? Sua mãe perguntou o quê? Ele falou, não perguntou nada, só desejou boa sorte e saúde. Eu falei, o quê? A minha mãe estava aqui quando o Thomas nasceu. A minha mãe assistiu o parto, a metade do parto, o Silvio que assistiu junto. Minha mãe, ela pôde ficar, a médica foi maravilhosa. Ela deixou minha mãe assistir o parto, mas a minha mãe não aguentou e teve que sair na metade. Quando o Silvio foi lá chamar ela, quando o Thomas nasceu, ela chamou. Aí ela veio assim, ai, ele é cabeludo. Aí tirou a mantinha assim, ai, o olho dele, ai, ele é cabeludo. E tirou um montão de foto e mandou para as minhas tias, tudo. Porque nós temos a nossa cultura e eles têm a deles. E aí eu falei, nossa, sua mãe nem perguntou? Não. Aí ele ligou para minha cunhada, falou que o Thomas tinha nascido, mesma coisa. Saúde, desejo vocês boa sorte com a nova família e muita saúde pro Thomas. Pronto. Um mês depois, eles vieram visitar o Thomas. Você pensa que eles se pegaram no berço e segurou? Não. A minha sogra pediu, eu posso segurar o Thomas? Eu falei, é claro que pode. Então tem essa diferença aí da família alemã para a família brasileira. Dentro desse tema, o alemão, quando ele vai para o Brasil, ele também tem esse choque. A primeira vez que o Silvio foi ao Brasil, foi um choque. Ele falava assim, Elis, eu preciso de meia hora dentro do quarto, só meia hora para eu poder me equilibrar. Ele precisava de ficar meia hora dentro de um quarto sozinho para se equilibrar, porque a minha família é muito grande, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo aglutinado, um entra e sai dentro da casa da minha mãe terrível, e ele não aguentou isso. Ele falou, ai, eu preciso ficar meia hora aqui para eu poder me equilibrar. Eu entendia. Agora não, hoje em dia ele vai na casa da minha mãe, ele entende, ele já abre a geladeira, come o que quer, pega o que quer, mas até hoje eu não abro já a geladeira da minha sogra. Eu peço a ela, eu não abro, porque eu sei que isso é uma invasão para eles. Então a gente entender o funcionamento da família alemã para a gente não se chocar, não se magoar. Dentro dessa questão familiar,
Tem a questão da criação de filho. Vamos lá, eu já vou terminar. Esse é o penúltimo tópico. Criação de filho, vamos lá. Você é brasileira, você tem a sua referência de família brasileira, de como se cria um bebê brasileiro, e o alemão tem a referência dele. Ele cresceu vendo aquilo, então quando vocês têm um filho, ele quer fazer aquilo que ele acha certo e você quer fazer aquilo que você acha certo. Vai ter briga? É óbvio que vai ter briga, mas vocês precisam ter calma e falar, olha, na minha cultura funciona assim. E ele vai falar, mas na minha funciona assim. Então tá, então já que o filho é nosso, vamos fazer um pouco da sua cultura e um pouco da minha cultura. Exemplo número 1. Primeiro BO. Aqui, quando o bebê nasce, eles não dão banho na criança, não dão banho, só depois de um mês. Isso existe no Brasil, gente? Desde quando criança toma banho depois de um mês no Brasil? E aí, o que a minha mãezinha fez? Minha mãe estava aqui, né, quando o Thomas nasceu. O que a minha mãezinha fez? Na hora, ela pegou o Thomas, botou dentro da banheira, botou sabão lá dentro da banheira, deu banho no Thomas. Na hora, na sala de parto. Eu estava lá de Perapual, né? Eu falo que eu estava coando, tava lá coando, e ela pegou e a parteira ficou assim, ó, não pode dar banho. Aí o Silvio, meu marido, ele falou assim, ó, isso faz parte da cultura delas. Pronto, porque eu já tinha falado com ele antes, eu falei, Silvio, o filho é nosso. Eu vou dar banho no meu filho, sim. Não importa o que os médicos alemães falam, não importa o que as parteiras vão falar. O filho é nosso. Você concorda? Ah, concordo, claro. Pronto, acabou. Aí ele mesmo falou, isso faz parte da cultura delas. Deixa ela dar banho. Eu levei a banheira pro hospital, né? Todo mundo olhou pra minha cara. Todo mundo olhou assim, banheira? Como é que vai levar a banheira pro neném? Levei tudo pro hospital. O Silvio e minha mãe encheram a banheira e deram banho ali pro Thomas na sala de parto. Thomas ficou lindo, cheiroso, o Silvio botou a roupinha nele e tudo. Minha sogra ficou espantada. Então, tem que haver ali Quando eu falei pra minha sogra, ela ficou assustada, que ela nunca tinha visto isso, mas faz parte da minha cultura dar banho no neném. Então, tudo tem que ser conversado. Aniversário de filho. Eu falei, Silvio, eu gostaria de comemorar o aniversário do Thomas com festinha brasileira. A primeira ele levou um susto, porque eu gastei 2.000 euros numa festa de um ano e eu aluguei salão, fiz um monte de comida, convidei 50 pessoas. Ele nunca tinha visto isso na vida dele, mas é porque ele nunca viu. E isso para mim é muito comum no Brasil, fazer festa de um ano, de criança, enfim, qualquer idade, é muito comum. Então ele ficou super chateado assim no começo. Você gastou esse monte de dinheiro para fazer a festa de um ano, isso não existe aqui. Quando ele chegou na festa e ele viu a festa, aquele monte de balões, a minha amiga Lorena que decorou para mim, ela fez uma mesa lindíssima, decorou com balões. Vou até botar foto aí para você. Eu vou tentar botar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Aquela foto linda assim com os balões, tudo lindo, maravilhoso. Quando ele chegou na festa, que ele viu, ele falou, Elis, valeu muito a pena. Ele reclamou do dinheiro, mas ele achou que valeu a pena. No aniversário de 2 anos, ele falou assim, Elis, qual vai ser o tema? Eu falei, vai ser da Patrulha Canina. Aí eu fiz aqui em casa, da Patrulha Canina, tudo. O de 3 anos eu também aluguei um salão, fiz festa para 80 pessoas. Ele nem liga mais, porque ele sabe que eu faço festa grande pro Thomas, ele nem liga. Ele só vai comprando, só vai pagando. Então, porque nós conversamos sobre isso e ele aceitou a minha cultura. E eu aceito também, óbvio, a cultura dele. Eu adoro viver na Alemanha, eu amo viver na Alemanha. E para encerrar aqui o meu roteirinho, o que dá muito BO, decoração de casa. Muitos alemães vivem sozinhos a vida toda, praticamente, há muitos anos. Moram sozinhos, porque faz parte da cultura. O alemão sair de casa muito cedo, com 17, com 18 anos, já sai de casa. Então ele vai casar lá pelos 30, pelos 40, e aí ele mora sozinho essa vida toda. Chega uma mulher para morar com ele não entende que a mulher quer botar ali a casa do jeitinho dela, né? Porque a casa tem que ter a personalidade da pessoa que vive. Então, muitos maridos alemães não entendem quando a mulher quer mudar alguma coisa. E as minhas amigas sempre reclamam, meu marido não deixa que eu mude a sala, não deixa que eu coloque uma cortina nova ou um tapete novo. Isso dá muito BO também. Então, isso tem que ser muito conversado, com muito carinho, porque ele mora sozinho, a casa tem a personalidade dele.
E aí, quando vai morar uma outra pessoa, agrega mais uma personalidade. E aí a mulher quer botar alguma coisinha do jeitinho que ela gosta. Então isso tem que ser conversado. Primeira coisa, você precisa perguntar para o seu marido se você é visita ou se você é também dona da casa, né? E muitas mulheres perdem muitas coisas porque elas não gostam de falar. Muitas pessoas falam assim, Elisa, eu deixo pra lá porque eu não quero brigar, eu não quero gerar briga e eu deixo pra lá. O problema é que quando você deixa pra lá, você não deixa pra lá. Aquilo você só cria mais problema pra você mesma. Quando você fica quieta, você não deixa de gerar problema pro casal. Muito pelo contrário, quando você fala, você guarda pra você e você sofre e você vai ficar infeliz, porque você vai morar numa casa que você não gosta, que não tem nada seu, que não tem a sua cara, que não tem o seu cheiro. Então, deixar de falar não resolve. Você precisa se impor de uma forma carinhosa. Lógico, não é mandar, é você precisa conversar. Você precisa deixar claro pro seu marido que você vive na casa, que você também é dona da casa e que a casa também precisa ter a sua cara. Porque se você mora num lugar que não tem nada seu, que não tem nada parecido com você, você vai ser visita o resto da vida. Então uma coisa muito importante é você saber se colocar. Vai lá naquele ponto do que o alemão é direto, né? Você precisa ser direta, falar para ele aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e aí deixar claro para ele que se você mora na casa, você gostaria de mudar algumas coisas para você se sentir melhor dentro de casa. Com certeza ele vai te entender. E se ele não te entender de primeira, você vai falando, vai falando, vai falando, que uma hora ele vai entender. Tá bom, gente? Então, para terminar, eu quero dar uma dica. Assim como eu dei uma dica lá no início, eu quero dar uma dica no final para terminar. Numa relação é necessário ter comunicação. Quando não há comunicação, você não sabe o que o outro pensa, o outro não sabe o que você pensa. Se você deixar de falar, se você omitir, se você tiver medo de falar por, eu não gosto de brigar, não é questão de gostar de brigar. Existem momentos que você vai ter que confrontar o outro e vai ter que ser confrontado, porque daí você vai conseguir resolver a situação. Então não tenha medo de falar e quando falar, seja direta, seja direto e objetivo, prático. Não vai achando que ele vai entender. Eu vou fazer assim, porque daí vamos ver se ele percebe. Não, homem geralmente não percebe nada, e o alemão menos ainda. Então não vá achando que ele vai conseguir ler entre linhas, porque ele não vai ler entre linhas. O alemão ele é pontual e você precisa ser pontual naquilo que você quer. Então, se você quiser algo, não deixa ele perceber, porque ele nunca vai perceber. Você fala, eu preciso disso e daquilo. Eu quero isso ou aquilo, ou não quero assim e assado. Se ele fizer alguma coisa que você não goste, você fale. Você tem que pontuar, eu não gosto disso, não gosto daquilo. O Silvio tinha uma mania de me corrigir na frente das pessoas quando eu falava alemão errado. Eu falei assim, Silvio, eu não gosto que você faz isso, porque isso me constrange. Eu me sinto constrangida e isso me trava. Por favor, não faça mais isso. Pronto, ele não fez mais isso. Ele se segura muito. Acontece, às vezes acontece, é muito raro. Mas ele, na hora, ele pede desculpa ou ele muda o assunto, mas ele tenta não fazer mais. Entendeu, gente? Então eu gostaria de deixar esse conselho para você. Se ame, se aceite, se valorize, se admire, seja uma mulher que estude, que trabalha, que conquiste as coisas, vá à luta, vá para cima, vá com tudo. Chega nessa Alemanha quebrando tudo, mostrando o seu potencial, quem você é, na sua relação também. E aí vai ter muito mais chance do seu casamento ser bem sucedido. Não dependa emocionalmente de ninguém e não deixa ninguém tripudiar em cima de você, porque você tem valor também. O fato do seu marido ser alemão e de você morar na Alemanha não faz dele superior a você. Ainda que ele se porte superior a você, saiba que ele não é. Vocês são iguais dentro de uma relação. O valor de vocês é o mesmo dentro de uma relação. O filho é de vocês dois 50%. Ninguém tem mais prioridade do que o outro. Não, isso não existe. E não viva dentro de uma relação ruim por medo de perder o seu filho. Isso também não existe. Vai conhecer os seus direitos e vai ser uma mulher feliz e bem-sucedida. Casamento é flexibilidade. Se não há flexibilidade, não há casamento. Se não há disposição, não há casamento. Casamento é isso, é você acordar todo dia e decidir viver mais um dia com aquela pessoa. E fazer de tudo o possível para viver uma vida
harmônica. E viver uma vida harmônica não quer dizer se anular, não quer dizer deixar de falar o que é importante para você, deixar de falar, deixar para lá. Quando você deixa para lá, você acumula mágoa dentro de você e ninguém é feliz cheio de mágoa. Então fale. Abre a boca e fale, tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês. Vamos falar mais sobre casamento. Inscreva-se no meu canal, me siga lá no Instagram e vamos manter contato. Que Deus abençoe a vocês e que o casamento de vocês possam ser abençoado, cheio de alegria, de felicidade e que vocês possam ter uma relação plena e saudável. Que Deus abençoe a vocês. Tchau!